Boa noite, estamos aqui em mais uma reunião da Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque, dia 31/7/2025. Boa noite a todos. E nós teremos hoje uma bela apresentação do nosso querido irmão Gustavo Fer. E ele é psiquiatra e ele vai falar sobre um tema que ele domina bastante, que é, Gustavo depois me corrija, que são características das personas, né? O id, o ego e o superego. Então, a partir de agora, irmão Gustavo, fique à vontade. Eu peço aos irmãos que se acomodem na cadeira, relaxem e curtam essa degustação do nosso querido irmão Gustavo Feyer. Vou compartilhar a sua tela, tá, irmão Gustavo? Perfeito. Peço aos irmãos que mutem os seus microfones, por favor, com exceção do irmão Gustavo. E Max, tu vai ir passando, é isso? Sim, posso passando, Gustavo. Então tá. Só Pessoal, me hoje a gente avisa, vai tá? falar. Posso, posso Fica à começando? vontade, irmão, fica à vontade. Tá. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é um tema que todos acabam tendo contato, porque é algo que está inato dentro de nós. A gente acaba tendo contato com outras pessoas falando disso, por que que é que se fala, por que que se fala de ego, o que que é esse tal de ego, o que que é esse tal de id, e o que que ele influencia para nós como princípio de realidade. Eu tentei trazer uma palestra, eu não vou comentar desde a formação do ser humano, que leva a formar o ego, que leva a formar o superego, o id, que eu acho que não é o foco, mas mesmo a gente se deter ao que é cada uma dessas partes da nossa personalidade, da nossa organização como persona, e o que nos faz e o que nos leva o que que isso influencia na nossa percepção da realidade ou a nossa percepção, nós como pessoas, né? Então, pode passar. Por incrível que pareça, se a medicina ela é pré-histórica, que a gente chama, já no tempo das cavernas já se conhecia a medicina, e a gente diz que a medicina ela caminha. Se nós falar isso, a gente vai chegar na parte de que a psiquiatria ainda não nasceu, né? Nasceu porque, sim, Freud, eu acho que é uma grande figura que conseguiu elucidar muito do ser humano, né, do comportamento do ser humano, mas a gente diz que a medicina, que a psiquiatria, ela ainda não nasceu em gatinha, porque ela é pobre em arsenal terapêutico e ela é pobre num real entendimento do que é cada uma dessas partes. Então, hoje, a gente tem que quem mais contribuiu para essa questão, ou quem conseguiu denominar o que é o id, o que é o ego, o que é o superego, entender a personalidade da pessoa, entender a pessoa como persona, foi Sigmund Freud. Então, Freud, por incrível que pareça, ele não é um médico psiquiatra, ele é um médico neurologista, ele foi um médico neurologista, e ele atuou muito na questão da psicanálise. Ele é austríaco, e nasceu na República Tcheca. Ele foi austríaco depois, nasceu na República Tcheca, em Pribor, no ano de 1856 e faleceu no ano de 1939 no Reino Unido, em Londres, onde ele trabalhava. Então, ele foi um do que a gente chama que ele é o pai da psiquiatria ou o pai da psicologia, porque ele conseguiu entender e conseguiu fundar o que a gente chama hoje de psicanálise, né? E acabou, sim, se tornando uma das figuras mais influentes da história da psiquiatria e psicologia. Pode passar. Freud, então, se tinha e ele conseguiu, a gente tem dois momentos de Freud. A gente tem o que a gente chama de primeira tópica,
que é o momento, que é o modelo topográfico. Só que depois Freud viu que esse modelo topográfico de explicação, né, do que é o nosso aparelho psíquico, ele acabou se tornando não é nem um pouco preciso, e ele é muito simplório. Ele determina mais ou menos uma topografia. Por que modelo topográfico? Porque ele tenta botar locais dentro do cérebro. Então, nessa primeira tópica dele, ele falava que existia o consciente, existia o pré-consciente e existia o inconsciente. Então, o que seria o consciente? No consciente estariam as representações psíquicas das quais estamos plenamente conscientes do momento. Então, é a nossa consciência, é o que a gente lida, é o que a gente tem, como o que nos faz perceber a realidade. A todo momento, novas representações psíquicas estão se tornando conscientes e deixando de ser conscientes. Então, a gente tem algumas percepções que a gente pode trazer mais à consciência ou levar elas de volta para o inconsciente. Então, ele dizia que se eu tenho algo bom, algo prazeroso, eu trago isso ao consciente. Se eu tenho algo que me causa dor, me causa algo ruim, a minha tendência é colocar aquilo dentro do meu inconsciente. Eu tenho nesse meio trajeto entre o consciente e o inconsciente, eu tenho o pré-consciente. Então, no pré-consciente se localizariam aquelas representações que podem vir a ser conscientes, mas naquele momento não estão em nossa consciência. Um exemplo do consciente, de um ato consciente, ok, eu cheiro um perfume, eu sei que perfume eu olhei, eu tenho esse perfume, eu uso no meu dia a dia, cheirei, é esse perfume, cheiro em alguma, no meu filho, cheiro nele, sim, beleza, esse perfume aqui. Pré-consciente, eu sei, conheço o perfume, usei ele há 2, 3 anos atrás, estou passando na rua, senti o cheiro do perfume, ele está lá no meu pré-consciente, ele está guardado, eu não fico lembrando dele a toda hora e todo momento, mas, me vem na mente, que cheiro bom, que cheiro gostoso, que cheiro legal. E o inconsciente seria, levanta um pouco ali, Max, para mim, que sai da... ele perde toda a formatação. Tá, eu vou seguir aqui um pouco diferente. Então, no inconsciente estariam as representações que já estiveram no consciente ou no pré-consciente, mas que de lá foram expulsas por causarem muita angústia. Então, exemplo, eu tenho um cheiro, de um perfume de alguém que me torturou, que é alguém que me causou mal. Eu vou sentir esse cheiro, o que é que vai acontecer? Eu vou excluir ele, eu vou jogar ele lá para o meu inconsciente, eu não vou querer ter acesso a isso. Por quê? Porque me causa angústia. Então, Freud, o que é que acontece? Nesse modelo, então, o Freud ele conseguiu acabar elucidando, pode passar, Marcos, acabou elucidando o que é os principais sistemas de defesa do indivíduo, que posteriormente levaram o que a gente chama da formulação da segunda tópica. Então, essas defesas elas podem ser conscientes ou parcialmente conscientes, porque a grande maioria das defesas, a gente sabe que tem uma defesa, mas não entende muito bem por que essa defesa surge, e as defesas inconscientes. Às vezes a gente tem alguns tipos de defesa que a gente não faz nem ideia por que é que está reagindo daquele jeito a determinada situação. Então, esse primeiro modelo, ele explica para nós melhor o que são essas defesas. Porém, ele não explica o que nos leva a acionar essas defesas. Que aí ele viu isso, ele conseguiu dizer, temos defesas. Mas como é que isso vem à nossa consciência ou não? Como é que eu vou me defender de algo que me angustia, que é algo que causa revolta, ou de algo que causa dor? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho a defesa, mas como é que eu trago ela do inconsciente? Como é que eu levo ela para o inconsciente, trago para o consciente? Como é que isso acontece? Então, o que é que ele viu nisso? Que essas defesas, elas são as bases do que é o funcionamento do id, do ego e do superego. Então, a gente funciona querendo
se livrar de algo, de alguma coisa que é ruim para nós, ou a gente quer se aproximar de algo prazeroso. Esse é o funcionamento básico e primitivo do ser humano, a gente vai explicar depois. Então, ele viu que o quê? Que elas funcionam independente da nossa consciência, essas defesas. Essas defesas, elas se desenvolvem segundo uma ordem previsível à medida que a criança amadurece ou o ser humano amadurece. E aí a gente não tem muitas vezes a diz, mas que reação imatura que tu teve. Tá aí um exemplo. Aquela reação não condiz mais com a idade que o ser humano está naquele momento. Então, elas vão se desenvolvendo ao longo do nosso crescimento. Então, por isso que também a chave de todo um desenvolvimento psíquico positivo, bom, é o que? É a infância. Né? Passar pelas fases da infância da forma correta. Então, elas estão presentes na personalidade normal. Toda pessoa tem defesa. Não é anormal não ter defesa, é anormal não existir isso. São usadas com intensidade em períodos de estresse. Por quê? Porque o ser humano tende a se esquivar de tudo que causa dor. Elas reduzem a experiência consciente das emoções negativas. Então, eu jogar essa experiência ruim, essa defesa, eu vou me defender, às vezes inconscientemente estou me defendendo de algo que conscientemente me causa uma angústia, me causa algo ruim. Então, elas reduzem a minha experiência consciente de emoções negativas e emoções ruins. Para mim não sentir isso, eu entro no mecanismo de defesa. Elas operam por meio do sistema nervoso autônomo, né? E quem é que aqui controla o coração batendo? Alguém de vocês consegue? Não, né? Alguém consegue, quando está ansioso, angustiado, consegue controlar que tremor? Não, né? Ninguém consegue. Então, isso é de forma autônoma, a gente não controla. Por quê? Porque a maioria dessas coisas já estão arraigadas no nosso inconsciente. Elas, então, operam pelo meio do sistema nervoso autônomo e, quando usadas em excesso, são consideradas psicopatologias. Então, é normal em momentos de estresse e me causar angústia, eu ficar ansioso, palpitar o meu coração, né? Me dar sensação que vai faltar ar, sensação de que eu estou tonto, sensação de que eu vou vomitar, é normal. Só que isso em excesso, o que acontece? É uma doença, tem que ser tratada. Pode passar, Max. Então, as defesas, elas são estratégias que a pessoa usa de forma mais deliberada, mesmo que nem sempre e nem totalmente racionalizadas. A gente sabe por que é que está, mais ou menos por que é que está acontecendo, mas eu não sei o que realmente aconteceu. Eu estou no trânsito, alguém me cortou a frente, eu... Cara, é uma defesa. Mas o que realmente aconteceu? Por que é que eu usei aquilo? Eu precisava ter usado aquilo ou não? Ou poderia ter ficado quieto, tranquilo na minha, não bateu no meu carro, não fez nada, é só frear um pouco e vai. E aí? Pode passar. Então, eu tenho como principais defesas. Eu tenho a defesa de supressão, sublimação, antecipação. Supressão. Então, ele criou e estratificou o que são nossas principais defesas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, supressão, escolher conscientemente, não pensar em algo naquele momento. Então, eu não vou pensar nisso agora, depois eu resolvo. Alguém já usou isso? Essa defesa de supressão? Sublimação, canalizar impulsos inaceitáveis para formas aceitáveis. Exemplo, usar a raiva para praticar um esporte ou mesmo para criar arte. Quem é que deu vontade de pegar um pelo pescoço e foi lá e foi lutar Muay Thai, foi lutar Jiu-Jitsu? Antecipação, planejar formas saudáveis de lidar com algo difícil. Exemplo, preparar-se emocionalmente para uma conversa difícil, preparar-se emocionalmente para apresentar uma reunião templária, preparar emocionalmente para mim ir lá no médico saber, pá, aquele exame lá deu realmente problema ou não? Pode passar, Marcos. Humor.
Usar piadas ou leveza para lidar com dor ou tensão. Brincar sobre uma situação difícil sem evitar, né, a realidade. Ok, a realidade está ali, mas eu acabo ainda brincando e tirando sarro, né? Ah, caí, tropiquei, putz, me estarrachei no chão. Ainda levanto rindo, brincando, dizendo, bah, caí que eu tropecei aqui né? Eu acabo me perdendo nas minhas botas. Altruísmo maduro, ajudar os outros como forma de lidar com o sofrimento próprio. E isso, e aqui eu acabo vendo bastante essa questão de altruísmo, porque ajudar paciente com a mesma doença que já teve. Então, muito do altruísmo eu vejo funcionando, às vezes, num grupo de psicoterapia, que as pessoas começam a relatar o que as pessoas já passaram, o que já sentiram, como forma de ajudar os outros. Tudo isso, pessoal, são defesas que a gente tem, que a gente possui, que são defesas normais da nossa personalidade, e que a gente utiliza elas, de forma consciente ou de forma semiconsciente. Para quê? Para a gente conseguir lidar com as situações, ok, de estresse do nosso dia a dia, e isso é inato do ser humano, certo? Passa lá, Max. Defesas inconscientes. Então, essas defesas operam abaixo do nível de consciência. São aquelas defesas que a gente tem que a gente não entende por que a gente teve aquilo. Então, a pessoa geralmente não percebe que está usando a estratégia para se livrar da dor, se livrar de algum problema ou contornar algo. Pode passar. Quais seriam essas principais defesas? Recalque. O que é o recalque? O recalque é afastar desejos ou memórias dolorosas da consciência. Eu recalco, eu coloco ela para o meu inconsciente. Eu quero me livrar daquilo. E às vezes não, eu uso isso de forma inconsciente. Então, traumas esquecidos, mas com efeitos indiretos. O exemplo, passei por um baita de um acidente e acabei lá me perdendo e atropelei 20 pessoas, das 20 que eu atropelei, 2 morreram. Eu quero esquecer isso, então eu recalco isso, tá? E a gente vai e a gente vê muitas vezes as pessoas que tem uma reação às vezes agressiva com alguém, ou algo, ser recalcado. Daqui que nasce essa expressão, do recalque. Tu não sabe por que tu tá brigando comigo, mas tu tem algo dentro de ti que tá te incomodando, então recalcado. Aqui surge essa expressão, tá? Então, negação, outra defesa inconsciente, recusa inconsciente de aceitar uma realidade difícil. Meu filho não usa droga. Não, meu filho, não, doutor, tá completamente errado. Não, mas olha aqui, eu tenho um exame aqui, tá mostrando, ele é usuário de droga, tá aqui o exame, a gente fez usuário de droga, ele me disse que tá usando droga, ele mostrou a droga. Não, mas esse exame pode estar errado, doutor. Esse exame não é dele. A droga que tem, que eu peguei, na mochila dele, não é dele. Ele disse que não, ele disse que estava só guardando para um colega dele. Projeção, atribuir a outros o que não aceita em si. Acusar o outro de ser agressivo, quando na verdade quem é agressivo e sente raiva é a gente mesmo. Por que tu está sendo agressivo comigo? Cara, na verdade a pessoa não fez nada. Quem está sendo agressiva com ela é tu que está achando que ela está nervosa contigo. Pode passar, Max. Cisão, clivagem. Opa, desculpa. Formação reativa. Agir de forma oposta ao que sente inconscientemente. Então, tratar com carinho exagerado alguém que a pessoa inveja. Às vezes aquele puxa-saco, às vezes ele nem sabe por que está puxando tanto o saco. Cara, às vezes ele não está te puxando o saco, às vezes ele é um puta do invejoso que está te tendo uma formação reativa que ele inconscientemente não está percebendo que aquilo está acontecendo. Cisão, clivagem, ver as pessoas ou situações como totalmente boa ou totalmente má. Exemplo, idolatrar e depois demonizar uma figura pública. Isso acontece de forma inconsciente, clivagem. Mesmo
Formação, mesmo eu sabendo ali de todos os erros que foram cometidos por alguém, eu vou lá, endeuso ele, digo, não, ele, cara, esse cara é maravilhoso, esse cara, meu Deus do céu. Como o contrário, também é verdadeiro. Ele fez um baita de um serviço, acabou com muita coisa ruim que existia, e as pessoas vão lá e fazem o quê? Não, ele é um demônio, ele é ruim, ele é mau. Racionalização. Criar justificativas lógicas para encobrir desejos reais. Faz isso, eu fiz isso porque era certo, mas era por interesse próprio. Né? Um exemplo. Ah, não, eu peguei ali e fui lá e demiti ele porque, cara, era o certo que tinha que se fazer. Alguém tinha que assinar a demissão dele. Cara, não. Ninguém tinha que assinar a demissão dele. O cara era um cara bom. Ele queria fazer isso. Ele foi lá, fez e colocou o quê? Não, era o certo. Fica tentando racionalizar coisas que não existem. Pode passar, Marcos. Essas são todas inconscientes, tá? Isolamento, deslocamento. Redirecionar emoções para um alvo mais seguro. Exemplo, brigar com o cônjuge porque está com raiva do chefe. Pô, eu tô com raiva do meu irmão e vou brigar com a minha esposa. O contrário também é verdadeiro. Ah, eu tô com raiva do meu pai, vou lá e desconto em cima de alguém que não tem nada a ver. Né? Deslocamento. Eu tô na escola, meus pais estão se separando, eu tô passando por um puta problema em casa, eu vou lá na escola brigar com todo mundo. Isolamento do afeto. Separar a emoção do pensamento. Contar um trauma sem demonstrar nenhum sentimento. Eu vou falar sobre, meu pai faleceu e eu falo normalmente. Não, cara, calma, peraí, era teu pai. Identificação, incorporar traços de outras pessoas inconscientemente. Então, adoção de traços de um agressor. Exemplo, síndrome de Estocolmo. Eu vou lá, o cara agride, o cara faz um monte de coisa, eu vou lá, acho bom e me identifico e começo a agir do mesmo jeito que ele. Inconscientemente é o que acontece. Identificação. Olá, ele está usando droga na escola, né? Ele está fazendo um baita de um problema dentro da escola, e eu vou lá, me identifico e ok, que ele é o meu ídolo, eu vou lá e começo a fazer as mesmas coisas com ele. Pode passar. Porém, o que é que Freud viu? Freud viu que isso ia muito mais além. Então, Freud, insatisfeito com esse sistema, não se conformou de explicar dessa forma. Ele precisava entender como é que isso se relacionava entre si. Então, Freud fez o quê? Criou, ok, o modelo topográfico, né? Mas esse não conseguia explicar muito dos fenômenos psíquicos, e em especial aqueles que ele via dentro do consultório. Por que é que as pessoas adoeciam com essas coisas, com essas defesas, usando exageradamente, erradamente, defesas inconscientes, né? Vai lá, ele fez o quê? Acabou por gradativamente elaborar uma nova e definitiva concepção do aparelho psíquico, conhecido como modelo estrutural ou modelo dinâmico. A palavra estrutura é um conjunto de elementos que separadamente têm funções específicas, porém são indissociados entre si, interagem entre si permanentemente e se influenciam reciprocamente. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo é um sistema que está acontecendo dinamicamente, se comunicando e acontecendo tudo ao mesmo tempo. Quando ele percebeu isso, aí em 1923, 102 anos atrás, a medicina é pré-histórica. Porém, há 102 anos atrás foi elucidado isso. Então, Freud escreveu aí, apresentou a teoria dele sobre o ego e o id, que levou ele, sim, ao desenvolvimento do que a gente chama de segunda tópica. Pode passar. O que é a segunda tópica? A segunda tópica, então, aquela era a primeira tópica. Agora nós vamos para a segunda tópica. Então, na segunda tópica, o que é que aconteceu? Ele desenvolveu o modelo do id, do ego e do superego.
Então, o id, ou isso, o ego, ou eu, e o superego, que é o super-eu. E eu já vou explicar todas essas coisas. Pode passar. George Grodek, que foi contemporâneo de Freud, tá? Ele usou o termo para explicar um termo que se chamava es, cuja tradução para o latim seria id, para fazer referência a uma espécie de força vital que condicionaria toda a nossa existência. Então, George Grodek sabia que a gente tinha algo que era uma força vital que movia o ser humano, que toda a nossa existência dependia dessa força vital. Né? E aí ele cunhou esse termo que é o id. Ele não entendia muito bem o que, que era, ele não sabia explicar muito bem o que, que era, mas ele sabia, tem algo vital que o ser humano progride, busca e foge, e anda e vai por conta daquilo. Tá? Então ele chamou de id ou isso. Ele é concebido como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional. Eles pulsam. Momentos mais, momentos menos, momentos mais, momentos menos. E de ordem inconsciente. Então, o meu inconsciente me joga a fazer situações, me tira de situações, me bota em situações, me tira de situações. Então, o id, ele constitui o polo pulsional da personalidade. Por que, que é que momentos eu sou agressivo, momentos não? Momentos eu estou bravo, momentos não. Momentos eu tenho raiva, momentos não. Momentos eu tenho fome, momentos não. Pode passar. Característica de um polo pulsional, características do id. É a parte mais primitiva e inconsciente da personalidade. Ela é totalmente inconsciente. Está ligada ao prazer imediato, à descarga de tensão. Contém todas as pulsões básicas, pulsões sexuais, agressivas, pulsões de sobrevivência. Então, eu matar alguém como autodefesa, cara, é inconsciente. Às vezes eu não penso que aquilo vai acontecer, eu só quero me defender. Eu ter um desejo sexual exagerado. Às vezes eu estou tendo uma pulsão sexual por algo que eu estou reprimindo, algo ou não, algo que eu busco, mas é algo que exageradamente é patologia, doença. Mas o sexo, por que, que a gente diz, o sexo é necessário? Por quê? É inconsciente, é uma pulsão. Agressividade, raiva, briga. Pode passar, Marcos. Então, ele pode entrar, o id, ele pode entrar em conflito com a moral, com normas sociais ou com a imagem que temos de nós mesmos. O id, essas pulsões, ela busca a gratificação imediata dos desejos, sem considerar a realidade ou normas sociais. Funciona pelo princípio do prazer. E depois eu vou dar um exemplo de para vocês como é que isso acontece. Se não for integrado ou elaborado, pode gerar sintomas psíquicos, como angústia, culpa ou comportamento impulsivo. Um exemplo, vi, sei lá, R$ 200 no chão. Eu sei que aqueles 200 caiu da carteira da pessoa da frente. O que é que o ID vai dizer? Cara, vai lá, pega, é teu, encontrou, boca aberta que perdeu, enfia no bolso, tchau. Cedia isso, veio essa pulsão. Aí não. Aí entra depois ego, superego. Não, me controlei. Eu não vou dar spoiler. Me controlei. Né? Beleza, ok. Pego o dinheiro, entrego para a pessoa, fim. Não me controlei, enfio no bolso. Vai. Putz, e a sensação de culpa depois, dorme como? Peguei R$ 200 do cara. Putz, e agora? Pode passar, Max. Então, o id, ele é um polo pulsional, né? Ele se refere ao lado instintivo, lado inconsciente, ao lado energético do nosso psiquismo. Ou seja, ele é um conjunto das pulsões, sexualidade, agressividade, fome, prazer, os vícios. Por que é que tanto eu vou atrás de uma droga? Que impulsiona o nosso comportamento, o nosso desejo, as nossas emoções, muitas vezes sem que a gente perceba conscientemente. Então, essa que era a força propulsora do ser humano, que move o ser humano. Ou é prazer ou é repulsão. Pode passar. Um exemplo prático.
Marcos, 25 anos, é uma pessoa calma, racional, muito educado. No entanto, em situações onde se sente desrespeitado, tem explosões de raiva súbitas, sem entender por quê. Depois sente culpa e sente vergonha. Ah, por que é que eu fui explodir com o cliente? Cara, ele não vai mais comprar de mim. E agora? Então, o que acontece? Marcos tem uma pulsão agressiva recalcada. Ele recalcou, ele guardou. O que acontecia? Desde a infância. Porque na infância dele, os pais, ele sempre foi ensinado que sentir raiva era errado. Não pode sentir raiva, não pode sentir raiva, não pode sentir raiva. Ai, segura isso, não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar. Recalquei. E aí eu não entendo por que isso acontece em alguns momentos. Deu pulso. O polo pulsional dele continua existindo, não vai deixar de existir. Para ninguém vai deixar de existir. Mas aparece de forma abrupta, porque ele não consegue expressar ou lidar com a raiva de forma consciente e saudável. Isso mostra como o polo pulsional age por trás da personalidade aparente. Aparentemente ele é calmo. E a pulsão? A pulsão é agressiva. E aí, influenciando comportamentos e emoções. Pode passar. Então, do ponto de vista econômico, né, o id é para Freud o reservatório inicial de energia psíquica. Então, está economizando, né, energia psíquica, que são os sistemas de defesa. Do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista simplório econômico, é isso. Do ponto de vista dinâmico, o que tudo acontece? Ele abriga e interage com as funções do ego e o superego. Então, eu tenho o id fazendo isso, consciente, inconsciente, pré-consciente, e tenho mais o ego e o superego, com os quais quase sempre entra em conflito. Não tem momentos que a gente brinca e diz que a famosa briga entre o Tico e o Teco. Uau, o Tico está brigando com o Teco. O que está acontecendo? Cara, é o polo pulsional que é o id brigando e discutindo com o ego. Faz, não faz. Vou fazer, não vou fazer. Vou andar, não vou andar. Vou comprar, não vou comprar. É a eterna briga, o Tico Teco brigando. Tu não vai te decidir? A gente às vezes para e diz, não, peraí, deixa eu resolver a briga do Tico e do Teco. É isso aqui. Do ponto de vista funcional, ele é regido pelo princípio do prazer, logo pelo processo, né, primário. Então, ele funciona, ele é funcional, mas por quê? Porque o ser humano busca prazer. Vou me satisfazer? Sim, beleza, tá feito. Vai me dar dor? Não quero. Então, não há racionalidade no id. O id é irracional. Ele é inconsciente. A racionalidade é o quê? É o que a gente busca aqui. A gente busca evoluir. A gente busca conquistar algo. A gente busca se entender para quê? Para que a gente consiga entender o nosso inconsciente, como é que ele age, para quê? Para mim conseguir conquistar a racionalidade, para eu conquistar ser racional. Então é importante toda vez que eu tenho lá, me deu raiva do cara. Não, peraí, putz, para. O que aconteceu comigo? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que aconteceu isso comigo? Não era para me estar sentindo isso dele, por que eu ainda sinto? Aí sim, eu preciso trazer ao racional e entender isso para conseguir trabalhar e me livrar disso. Pode passar. Vamos lá. O ego ou eu, vamos falar do ego agora. Então, o ego, ele é um termo empregado na filosofia e na psicologia para designar a pessoa humana como consciente de si e objeto do pensamento. Ok. Quando eu tenho consciente e trago essas coisas ao consciente, quem está fazendo isso é o meu ego. Porém, o ego não é totalmente consciente, ele é semiconsciente. Ele tem partes conscientes e partes inconscientes. Na teoria freudiana, esse termo designou primeiramente como sendo a sede da consciência. Então, o ego era a sede da consciência. Mas, posteriormente, com o avançar dos estudos, o ego se tornou-se em grande parte inconsciente. Então, eu tenho parte de mim que eu acho que é consciente funcionando de forma totalmente inconsciente.
Assim sendo, o ego, ele é muito mais vasto do que a gente imagina, ele é muito mais vasto do que o sistema pré-consciente ou consciente. Porém, na medida em que as suas operações defensivas são, em grande parte, inconscientes. Então, eu tinha ali defesas mais conscientes, que eu não usei o termo totalmente consciente, eu botei conscientes, coloquei mais conscientes. Então, parte é inconsciente, mesmo eu achando que aquelas primeiras defesas eram conscientes. E eu tenho todo um outro sistema de várias outras defesas, que a lista era muito maior, de tudo acontecendo de forma inconsciente. Pode passar. Do ponto de vista tópico, o ego está numa relação de dependência, tanto para as reivindicações do id, como para os imperativos do superego e exigências da realidade. Cara, eu tenho que lidar com os pulsos do id, o id dizendo para mim pegar, né? O exemplo, vamos usar o exemplo bem chulo, né? Quero ter relação sexual na praia. Cara, meu Deus do céu, moralmente não tem como, né? O superego vai dizer, cara, tu vai fazer isso por quê? Isso é um absurdo. Olha a moral, olha isso. Teu pai não fazia isso, ninguém nunca fez. O que tu tá fazendo? A realidade não é o local apropriado, não tem o momento certo, né? Porém, tem o id dizendo, quero fazer sexo, quero fazer sexo, quero fazer sexo, quero fazer sexo, quero fazer sexo. E aí? Olha a briga que é. Então, o ego, ele desenvolve-se para mediar os impulsos do id, né, as demandas do mundo real e as restrições do superego. Depois a gente vai ver como é que funciona o superego. Então, funciona pelo princípio da realidade, tentando satisfazer as pulsões de forma socialmente aceitável e segura. Né? A parte consciente e racional que usa a defesa para controlar o polo pulsional. Ah, não, vou comprar um casaco, vou comprar aquele casaco, vou comprar aquele casaco, vou comprar aquele casaco, vou comprar aquele casaco. Cara, não é necessário, tá quente. Por que tu vai querer um casaco agora? O superego vai lá e vai dizer, cara, tu é maluco. A realidade, tá calor. O superego, tu tá maluco. Não é, cara, meu Deus do céu, que loucura é essa? Vai comprar um casaco. E aí eu vou lá e faço o quê? Às vezes, cedo ao id. Então, isso tudo, esse sistema, tudo tem que ser equilibrado. Então, Freud compara o ego como um empregado diante de três patrões. Então, o ego é quem faz a mediação entre o id, faz a mediação entre o superego e faz a mediação entre a realidade. Cara, tudo bem, tá quente, eu não vou comprar o casaco, eu não preciso do casaco agora, mas vamos convir comigo, um casaco que custa R$ 800, sendo vendido por R$ 20, ok? Eu vou comprar para deixar guardado. Ok. Se a intenção foi essa, ok, tu fez, ok, fez o certo, julgou certo, não existe certo e errado por completo, fez lá, guardou, deixou guardado, guardei, ok. Se essa foi a tua intenção. Ah, não, eu comprei porque estava barato. Pulso do id tá errado. Ah, eu comprei porque tá frio. Cara, pior ainda. Comprou sabendo que tá quente. Entendeu? Então, aqui no consultório, muitas vezes, quando as pessoas chegam, doutor, porque isso, aquilo, aquele outro. Cara, calma, eu preciso primeiro entender o que, que a pessoa queria com aquilo. E às vezes o que a pessoa queria era totalmente diferente. O ego dela organizou o pedido dos três patrões de forma diferente do que a outra pessoa achava que deveria ser organizada. Então, um é proveniente do mundo exterior, a realidade, o outro proveniente da libido, e o terceiro da severidade, que é o superego. Pode passar. Exemplo, Paula, 30 anos. Ela tem um lado intenso de desejo por liberdade e prazer, que esse é o polo pulsional dela, que é o id. Mas cresceu em uma família muito rígida. Não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode viajar, não pode tomar banho de rio, não pode tomar banho de piscina. Superego forte, que impõe regras severas sobre comportamento e a sexualidade. Seu ego tenta equilibrar. Então, ela trabalha duro para manter a imagem de certinha no trabalho
mas às vezes tem pensamentos e fantasias que reprime com culpa. E aí vem os recalques, vem outras todas as patologias. Então essa tensão faz o que, Ana Paula? Ela gera ansiedade. Que Paula lida fazendo o quê? A Paula lida e faz meditação, que é a defesa do ego. Ela vai lá meditar, ela consegue acalmar, consegue se equilibrar, consegue reorganizar todo o sistema dela. Pode passar. Superego ou supereu. Então, na 33ª conferência de introdução à psicanálise, Freud define o superego, e o superego foi definido, lembram lá? Ele primeiro falou do id e do ego. Depois ele não entendia muito bem esse funcionamento, e aí que ele foi entender como é que era o funcionamento do superego, anos depois, tá? Então ele define o superego como um sensor por delegação das instâncias sociais junto ao ego. O que a sociedade vai dizer? O que o comportamento social é aceito socialmente eu fazer isso ou não? Por que é que tem coisas que acontecem só no carnaval? Porque é o momento socialmente aceito, entre aspas, né? Socialmente aceito que eu use lança-perfume. Cara, peraí, não é aceito em lugar nenhum. Mas naquele momento, naquela instância social, então esse é o superego. Freud considera dois tempos na formação do superego e de suas funções. Então, num primeiro tempo, o superego ele é representado pela autoridade parental, o que dirige a evolução infantil, alternando as provas de amor com as punições. Então, primeiramente, eu vou moldar o superego do meu filho fazendo o quê? Cara, tu precisa estudar mais, meu. Tu precisa ler mais. Eu não preciso ficar te dizendo essas coisas, né? Vai lá, tirou uma nota baixa, eu vou lá e, putz, cara, pô, pelo amor de Deus, vou dar um xingão nele. Mas eu também vou lá abraçar ele, também vou dar carinho para ele, também vou beijar ele, também vou dizer te amo, certo? Passa lá. E isso é a formação do superego. Passa lá. Num segundo tempo, vem as proibições externas, né, e que elas são internalizadas. Então, esse é o momento que o superego vem substituir a instância parental por intermédio de uma identificação. Né? O superego é um caso bem sucedido de identificação com a instância parental e com a sociedade. Um exemplo, cara, eu não vou roubar só porque meu pai não roubava. Eu não vou roubar porque além do meu pai não roubar, cara, é moralmente inaceitável roubar. A sociedade também me diz, então eu não estando na presença dele, eu continuo agindo da mesma forma que ele me ensinou. Esse é o segundo momento da formação do superego. Pode passar. Rafael, 25 anos. Desde pequeno, Rafael cresceu uma família que valorizava muito a honestidade, o respeito, as regras e o cuidado com os outros. Seus pais sempre reforçavam esses valores, explicando o porquê das normas e dando exemplo com suas próprias atitudes. Não adianta só falar. A gente não educa só pelo falar, a gente educa mais pelo exemplo do que pela fala. Com o tempo, Rafael internacionalizou esses ensinamentos e passou a agir de acordo com as regras, mesmo quando não havia ninguém observando ele. Ele sente uma voz interna que orienta a fazer o que é certo, como devolver algo perdido, falar a verdade mesmo quando poderia se safar, respeitar os limites, mesmo não tendo ninguém observando, ninguém vendo. Então, esse controle interno que o Rafael exerce sobre as suas ações é o funcionamento do superego, que surgiu a partir da identificação dele com seus pais e com as normas sociais. Por isso, podemos dizer que seu superego é um caso bem sucedido de internalização. Pode passar. Em resumo, Rafael incorporou os valores dos pais e da sociedade
a consciência moral e o autocontrole refletem essa identificação, e isso ajuda ele a regular os seus impulsos. Ou polo pulsional, que ajuda ele a controlar o id e agir socialmente de forma adequada. Certo? Então, eu também tenho exemplos que poderiam ser usados de pessoas que não têm uma família estruturada, que vivem em locais completamente desestruturados, que são outras coisas. Tá? Vamos usar agora, então, um exemplo um pouco diferente. Vamos usar o exemplo de um fictício de um presidente. Tá? É fictício. Esse líder político foi condenado por corrupção, preso por decisões judiciais e posteriormente liberado por questões processuais, mantendo o apoio popular. Ele se apresenta como defensor dos pobres e injustiçados, mas críticos afirmam que ele continua usando um discurso populista para manipular a percepção da população, negando qualquer culpa. Passa lá, Marcos. A análise psicanalítica simbólica é apenas simbólico, não estou fazendo análise nenhuma. Superego distorcido e enfraquecido. Então, segundo essa visão, o personagem não assume responsabilidade ou culpa, mesmo após várias condenações. Ele reconstrói seu discurso moral, invertendo a lógica entre o certo e o errado. Isso pode indicar um superego distorcido, que não se formou com base em uma identificação clara com valores éticos universais, com honestidade ou justiça. Foi formado de forma errada, foi formado de um jeito totalmente distorcido, que o que era certo dizendo que era errado. Por isso, da necessidade tão grande de ficarem tentando inverter valores na nossa sociedade, porque eles pegam as crianças e incutem coisas que não são, e a criança acaba achando que aquilo que não é verdade, que não deveria ser, acaba achando que aquilo é a regra. Então, muda o valor ético. Então, essa pessoa já foi criado num ambiente péssimo, né? No ambiente que provavelmente diziam para ela que a verdade caminha e a mentira corre. E ela acreditou que a mentira corre, mentir é melhor e vou mentir. Racionalização, defesa inconsciente. Ele justifica seus atos dizendo que foi vítima de perseguição ou que o objetivo era barrar seu projeto político, mesmo diante de provas e condenações anteriores. Então, eles me prenderam porque eu defendi os pobres. Passa, fictício. Passa lá, Max. Aí. Negação. Recusa-se a reconhecer qualquer erro ou falha, mesmo diante de evidências públicas. Isso é típico do mecanismo de defesa da negação, que mantém o ego protegido da angústia que viria com a aceitação da culpa. Então é mais fácil eu dizer que não, eu não reconhecer, do que me sentir culpado pelo aquilo que eu fiz. E aí, quando eu não tenho culpa nenhuma, que vira o problema. Projeção. Acusa os adversários políticos, a imprensa e o sistema judiciário de serem os verdadeiros corruptos ou manipuladores, desviando o foco da sua própria responsabilidade. Eles é que mentem, eu sou o perseguido. Passa lá. Resumo: o superego, nesse caso, não se configura como uma identificação madura com valores éticos da sociedade. Parece uma criança, né? Mas sim com uma adaptação subjetiva e defensiva, onde o certo e o errado são moldados conforme a própria narrativa. Tá? Então, sempre tem a necessidade da narrativa própria. Agora, vamos analisar psicanaliticamente uma população que apoia uma pessoa dessa. Uma análise psicanalítica da população que apoia um líder político com esse perfil envolve também uma leitura simbólica. É só... Não é algo que está acontecendo. Inconsciente e emocional da relação entre o sujeito e o líder e os seus apoiadores. Passa lá. Pode ir. Mecanismo de identificação com a figura do líder. E isso, pessoal, que eu vou fazer, que eu estou descrevendo para vocês, isso pode ser usado não só para um líder político, pode ser para um líder, um coach pessoal, pode ser
por identificação de ele é o CEO maravilhoso da minha vida, ele é um líder religioso, espiritual, enfim, vale para tudo, tá? Porém, eu analisei aquela situação específica. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Ego, em 1921, 103 anos atrás, descreve como as massas, 103 anos atrás, descreve como as massas se organizam em torno de líderes carismáticos, com quem os indivíduos se identificam profundamente. Nesse contexto, o líder é percebido como uma figura paterna idealizada, que protege, que guia e que oferece segurança psíquica diante de um mundo percebido como ameaçador ou injusto. Eu, sabendo disso, eu consigo manipular as pessoas da forma que eu quiser. Eu posso criar um inimigo externo, criar uma briga externa para justificar segurança e as pessoas continuarem me seguindo. Mesmo após condenações ou escândalos, a figura idealizada não é abandonada, porque representa um espelho narcísico daquilo que o sujeito gostaria de ser. A pessoa que apoia gostaria de ser aquilo, gostaria de ser forte, gostaria de ser resistente, gostaria de ser perseguido pelos poderosos, mas ela também acha que ela é capaz de vencer. Então, é tudo o que a pessoa gostaria de fazer, não faz, não consegue e projeta naquela pessoa o que ela não é. E aí a gente começa a entender os pontos de corte. Então, um sujeito comum pode se ver no líder como alguém que, apesar de oprimido pelo sistema, ainda assim resiste e vence, alimentando um sentimento de esperança e pertencimento. Eu pertenço àquilo. Cara, é doentio. A culpa recalcada e a negação da realidade, segundo ponto que essas pessoas enfrentam. Então, diante de todas as evidências negativas, corrupção, prisão, escândalos, a população que o apoia muitas vezes entra em negação. Isso pode ser explicado como mecanismo de defesa psíquico, negação, rejeição inconsciente de uma realidade dolorosa para preservar a imagem do líder e, por extensão, a autoestima do próprio sujeito que nele aposta. Como é que eu vou atacar ele e dizer que ele está errado se eu espero ser aquilo? Se eu tenho uma projeção do que eu não sou, ele tem, eu faço a projeção nele, como é que eu vou atacar ele? Eu vou negar. Eu não quero, se ele for derrubado, ele vai me derrubar também, eles vão me derrubar também. É doentio. Vai, passa, próximo. Racionalização, justificativas morais. Todos os políticos roubam. Quem é que não escutou isso aqui? Todo mundo rouba. Ele rouba, mas ele fez. Ele fez mais pelos pobres do que os outros. Foi vítima de uma conspiração que fizeram para atacar ele. Atua como defesa contra a dissonância cognitiva entre a admiração pelo líder e os fatos que o comprometem. Projeção. Atribui a culpa a terceiros. Não, mas não foi ele que fez, foi o juiz. Não, ele não, foi o imperialismo americano. Não, isso aqui não aconteceu, isso aqui é mentira da imprensa. Preserva o líder e protege o ego do seguidor. Se eu falar que aquilo é verdade, cara, eu estou me destruindo. Então, como eu quero me autodefender e o ser humano faz isso, ele cria as defesas. É doentio. Terceiro ponto, o discurso populista como narrativa messiânica. O discurso do líder que se coloca como salvador dos pobres, injustiçados pelo sistema, vítima de poderosos, atua como narrativa redentora que mobiliza afetos primários. Culpa coletiva projetada no inimigo. A elite, a mídia, o judiciário, os adversários políticos são construídos como vilões absolutos, permitindo que o líder apareça como um mártir. Eu preciso ter polarização. Se eu não tiver polarização, eu não tenho culpa coletiva projetada, eu não consigo manipular ninguém. O centro
não pode, se eu quero manipular alguém, o centro nunca pode existir. Ou eu tenho que ser totalmente de um lado, totalmente de outro. Messiânico político, o líder ele é percebido como o único capaz de redimir os marginalizados, trazendo à tona o desejo inconsciente de um pai salvador. Eu preciso de alguém que vai magicamente me salvar, que vai magicamente me dar um remédio que eu vou absurdamente melhorar. Cara, não é assim. A realidade é outra. Pode passar. Ideal do ego. O líder torna-se o ideal do ego dos seus seguidores, canalizando seus anseios, frustrações, desejos de justiça ou reparação histórica. Aí, se a gente parar e estudar o que é o ideal de ego, parar para analisar o que é o ideal de ego, de um lado ou de outro lado, a gente vê um lado um pouco mais estruturado, e a gente vê outro lado considerado e sendo criado ou sendo moldado com valores totalmente invertidos. E se eu tenho isso como ideal de ego, o problema é gigante. Pode passar. A repetição e o retorno do recalcado. Recalcado, guardei no meu inconsciente, mesmo após eventos que teoricamente deveriam quebrar essa identificação. Cara, foi preso, foi julgado, não foi em uma instância, foram em várias instâncias. A adesão ainda continua. Isso pode ser lido como um fenômeno de compulsão à repetição. Cara, quantas vezes o Brasil já repetiu os mesmos erros? Cara, meu Deus do céu, isso é primário? É doentio. A população repete as mesmas tranqueiras estão lá. Né? Então, a população repete o vínculo com o líder como uma tentativa inconsciente de reencontrar a unidade narcísica perdida. Se ela já foi criada num ambiente distorcido, ela acha que o distorcido é quem não pensa como ela. Então, ela vai repetir os erros, tentando sempre reencontrar o padrão dela. Olha como é complicado. Então, se a gente botar numa balança, cara, metade da população tem um certo comprometimento. A população repete, então, o vínculo com o líder como uma tentativa inconsciente de reencontrar a unidade narcísica perdida, uma forma de se proteger do caos, da fragmentação social e da impotência. Ela acha que vai perder tudo. Imagina, minha esperança é ali. Pode passar. A figura do líder, então, aparece como um objeto transicional, segundo Winnicott, entre a realidade dolorosa e a fantasia de cuidado, de justiça e de proteção. Ele vai me salvar. Então, cara, se tu não correr atrás da máquina, tu não vai ter dinheiro para almoçar. Tu precisa trabalhar, tu não pode viver de auxílio governo. Conclusão. Então, tem um vínculo emocional e resistência à realidade. As pessoas, além de ter um vínculo emocional, acabam tendo resistência de ver o que é realmente a realidade, de conseguir observar o que é a realidade. O apoio contínuo a um líder envolvido em escândalos não pode ser explicado apenas por razões racionais, mas principalmente por vínculos emocionais e inconscientes e simbólicos. É muito buraco, é muito mais embaixo do que a gente imagina. O líder funciona como baluarte psíquico contra a angústia social, oferecendo um sentido diante do sofrimento. Pode passar. Então, se eu ver a realidade, eu sofro. Eu não quero ver a realidade, eu quero distorcer a realidade. Então, o discurso populista reforça fantasias de redenção e justiça, alimentando o desejo de reparação e identificação narcisista. A negação da culpa do líder se transforma em um ato psíquico de sobrevivência simbólica, em que a verdade objetiva é sacrificada em prol de uma verdade afetiva. Pode passar. Resumo, então, do superego. O que é o superego? Ele representa a internalização das normas
dos valores e das regras sociais, dos países, das culturas, das famílias, da sociedade, do bairro, da rua. Age como um juiz, reprimindo ou punindo os desejos do id, que considera inaceitáveis. Gera sentimentos de culpa ou vergonha quando o polo pulsional tenta se manifestar. Pode passar, Marcos. O supereu, ele é concebido como representante das exigências éticas do homem. Então, o supereu, o superego, ele é o representante das exigências éticas, do que é a ética, do que é a moral do homem. Freud sublinhou também que o superego não se constrói segundo o modelo dos pais, mas segundo o que é constituído pelo superego dos pais. Então, não adianta eu falar se eu não consigo agir de acordo com o que eu falo e com o que eu digo. Eu só vou fazer o meu filho entender as coisas se eu agir da forma que precisa agir. Se o meu superego mandou isso, se o meu superego funciona desse jeito, o superego do meu filho vai funcionar de um jeito bem semelhante. A transmissão dos valores e das tradições das sociedades, das famílias, da cultura, perpetua-se dessa maneira, por intermédio do superego de uma geração para outra geração. Pode passar. As tensões conflituosas que se produzem entre o ego, o id e o superego, cujas existências são contraditórias, têm uma influência duradoura sobre a formação da personalidade. Então, todas as tensões que geram conflito nos fazem o quê? Formar a nossa personalidade. Então, eu preciso ter algumas tensões para moldar e lapidar a minha personalidade. Eu preciso entender o que eu quero, preciso também entender o que eu não quero. E aí eu vou formar a minha personalidade. Esta última, ela é resultante de forças respectivas presentes do quê? Do equilíbrio dinâmico, que é o que a gente diz, quando o pêndulo bate muito para um lado, ele vai bater muito para o outro. Só que só vou conseguir entender a partir do momento que eu tiver o equilíbrio dinâmico. E aí eu tenho tudo isso funcionando dentro de mim, tudo isso funcionando dentro das pessoas, e aí eu entro ainda com outra grande enfrentamento, que é a realidade. Pode passar, Marcos. O que é a realidade? O que eu enxergo como sendo real? A minha realidade é real ou a minha realidade é o meu pensamento? Minha realidade são meus pensamentos. O ego, ao defrontar-se com as imposições do mundo externo, então, ao defrontar-se com as imposições do mundo externo, a criança precisa gradualmente redigir os impulsos do id, de modo que esses sejam satisfeitos dentro das possibilidades impostas pela realidade. Não adianta eu achar que porque eu quero um tênis, eu quero um tênis, eu quero um tênis. Não adianta eu achar que eu vou ganhar um tênis de 8.000 reais se a realidade da minha família me permite dar apenas um tênis de 200 reais. Desenvolve-se, então, outro princípio, o princípio da realidade. Isso significa que o indivíduo deve suportar as condições apropriadas para alcançar o prazer. E, para isso, deve renunciar a um prazer imediato, mas que poderá ter como consequência sofrimento. Por exemplo, eu não vou comprar esse cavalo agora. Eu vou, em vez de comprar o cavalo, eu vou investir o dinheiro do cavalo em alguma renda. Agora me dói. Porra, eu não tenho cavalo, todos meus amigos têm cavalo, eu não tenho cavalo, eu vou ficar sem cavalo, o que vão achar de mim? Cara, ok, me doeu. Só que lá no meu futuro, esse dinheiro do cavalo, quanto é que vai virar? Vai virar um prazer. Eu estou abrindo mão de um prazer agora para ter um prazer depois. Depois eu vou conseguir o quê? Cara, investir o dinheiro, daqui a pouco eu estou aposentado por conta que eu não comprei um cavalo de 10.000 reais hoje. Isso significa que, então, no entanto, ambos os princípios visam o quê? O mesmo fim,
alcançar a satisfação e evitar a dor. Só que tem pessoas que vão pensar de uma forma mais imediata, tem pessoas que vão pensar, cara, eu não quero agora, eu quero depois. Pode-se considerar o princípio da realidade como o princípio do prazer, modificado pelas imposições do mundo externo e o desenvolvimento das razões. O ego tem como principal função agir como intermediário entre o id e o mundo externo, controlar as demandas e os impulsos e os seus modos de satisfação, proteger dos estímulos percebidos como sendo perigosos, aproveitar os estímulos favoráveis e realizar as modificações no meio que possam resultar em benefício da própria pessoa. Então, eu vou organizar algo, vou organizar uma empresa, vou organizar coisas com base em tudo isso, vou organizar meus pensamentos com base em tudo isso. Superego, à medida que se desenvolve, a criança descobre que certas demandas do ambiente social persistem sob a forma de normas e regras. O ego tem que lidar repetidamente com problemas e aprender a encontrar para esses soluções sociais aceitas. Eu tenho que ter um carro de 500 mil reais, tenho que ter um carro de 500 mil reais. Socialmente, todo mundo tem um carro de 500 mil reais. Cara, a realidade às vezes é outra, eu não vou conseguir. Aí o superego faz o quê? O ego faz o quê? Lida com tudo isso e faz o quê? Cara, ok, não tenho um carro de 500 mil reais, mas, cara, beleza, tenho um carro de 50 mil reais. As regras e normas impostas pelo mundo externo vão se incorporar na estrutura psíquica, constituindo o superego. O superego, então, representa a herança sociocultural. Pode passar. O id, o ego e o superego, eles são interdependentes, um depende do outro. Desempenha o papel, o ego desempenha o papel integrador, lidando com todas as demandas do id e do superego do mundo externo. O id incita a ação imediata e refletida. Não pensei, puta, fiz isso aqui, não pensei, puta, agi com o id. Não devia de ter comprado isso. Agi com o id. De forma indiscriminada para dizer, mas foi legal, comprei. E aí? O que é que o superego vai dizer? Atua de forma imediata, impondo regras e criticando. Cara, não compra, meu, tu vai te meter numa dívida, numa conta, não faz isso. E aí, o que é que o ego decide? O ego vai decidir o que fazer, quando fazer, de que forma fazer, visando sempre o bem-estar integral da pessoa. Então, vou fazer, não vou fazer. Compro o carro, não compro o carro. Não consigo comprar agora, mas quando é que eu consigo? Consigo daqui 2 anos. Beleza. De que forma? Tudo bem, eu vou juntar o dinheiro aqui, vou vender minha vaquinha aqui, vou carnear o porco, vou fazer morcilha, eu vou vender, vou lucrar aqui, consegui o carro. Beleza, esse é o ego trabalhando, visando sempre o bem-estar geral. Ele quer o prazer, ele quer comprar o carro, só que como? O id manda comprar agora, foda-se, dane-se, depois tu vê como é que tu faz para pagar. O superego diz, cara, não compra, meu Deus do céu, não faz isso de jeito nenhum. O ego tem que mediar. O ego, sim, eu quero, mas não faço, mas como? Pode passar. O ego, então, espera-se que seja parte do aparelho psíquico que busca um equilíbrio entre as forças dos impulsos primitivos e racionais do id, as forças das exigências do superego e imposições do mundo externo, considerando os aspectos individuais e o contexto social em que o indivíduo está inserido. O superego incorporou-se ao ego como um controle automático, dividindo as exigências impostas pelo mundo externo. Aí, se eu tenho um superego distorcido, como é que eu vou segurar o id? E aí a gente começa a ver as patologias dentro da sociedade. Pode passar. E exemplo de equilíbrio entre o id, o ego e o superego. Camila, 30 anos, trabalha como atendente, ganha pouco e vê o vídeo de um influenciador dizendo que ganhou dinheiro fácil no jogo do Tigrinho. Ela sente desejo imediato de tentar sorte, sente adrenalina só de imaginar ganhar 2 mil reais apenas com 20 reais. Essa vontade vem da onde? Então, essa vontade vem do id, que sussurra. Vai, tenta, só um pouco. Imagina ficar rica do nada. Pode passar. Mas Camila pausa e pensa.
Ah, lembra de um amigo que perdeu tudo em jogos online. Avalia o salário, percebe que não pode arriscar o dinheiro do aluguel. Decide gastar R$ 10 por curiosidade, mas estabelece um limite rígido. É R$ 10 e só. Quando perde, sente vontade de tentar mais, mas se controla e para. Pode passar, Max. Então, Camila consegue o quê? Sentir o impulso do id, mas o ego, ele atua como mediador, ouvindo também o superego. Isso faz o quê? Isso evita um comportamento autodestrutivo. Então, o id deseja prazer imediato, excitação, dinheiro fácil. O ego avalia a realidade, sabe que é um jogo manipulado e que pode perder. E o que é que o superego diz? Lembra dos valores, responsabilidade, autocuidado e impõe limites morais. Pode passar. Ter impulso do id é normal e humano. O que diferencia uma pessoa de outra é a capacidade do ego de negociar com o superego o entendimento da realidade. Qual é que é a minha realidade? Não adianta eu viver a realidade de outro. O que é a minha realidade? Então, o equilíbrio entre esses três elementos é o que permite agir com consciência, sem sufocar os desejos, mas também sem ser dominado por eles. Pode passar. E a frase que a gente tanto fala, morte ao ego, e eu sou um que digo, mata o ego, enquanto não matar o ego, nada vai. Se eu não matar o ego, tá, mas como o ego é o mediador, o ego é que equilibra tudo, como é que eu vou matar justamente ele? O que a gente quer dizer quando a gente fala morte ao ego? Então, a frase morte ao ego é comum em contexto espiritual, filosófico, ou até mesmo esotérico, como se o ego fosse algo a ser eliminado para alcançar a paz ou a iluminação, né? Mas na psicanálise o ego não é o vilão. Passa. Pelo contrário, o ego é fundamental para a saúde mental, pois ele é o mediador entre o id, dos impulsos inconscientes, desejos, instintos, e o superego, que são as exigências morais, culpa, censura, a censura interna e a realidade externa. Pode passar. Portanto, não se trata de matar o ego, mas sim de equilibrar essas três instâncias. Se o id domina, a pessoa se torna impulsiva e destrutiva. Se o superego domina, vive culpada, rígida e vive reprimida. Se o ego é fraco, não consegue equilibrar nada. Não consegue ter equilíbrio nenhum. Então eu preciso o quê? Trabalhar o meu ego. Então a frase morte ao ego não deve ser entendida literalmente, mas como um desejo de enfraquecer um ego inflado, um ego narcisista, egocêntrico, e fortalecer um ego equilibrado, maduro e inconsciente. Equilibrar as forças, equilibrar as defesas com o prazer, com o que eu quero, com a realidade social, com a minha realidade. Isso que eu busco, isso que eu quero. Pode passar, Max. É isso? É isso, Gustavo. Então tá, então, meus Fechou, 61, irmãos, não o que consegui eu passar o outro. tinha. Ah, tá. Então, ó, então aqui, então a frase morte ou ego, ela não deve ser entendida literalmente, mas ela como um desejo de enfraquecer o ego. Ah, tá. Não, é isso aí, fechou. É a mesma coisa que eu li antes. Pessoal, o que eu tinha para dizer era isso, né? É um assunto que a gente foi o quê? 1h40, 1h50, aí, 1h20, 1h40. Cara, é pouquíssimo tempo para conseguir realmente explicar o que é o ego, o que é o id, o que é o superego, mas uma palhinha, uma pequena degustação talvez foi feito. Não sei se atingi a expectativa de vocês, se coloquei mais dúvidas na cabeça de todo mundo, mas enfim, o que eu tinha para falar era isso. Meu amigo Gustavo, enquanto os irmãos se acomodam ali, vão beber uma aguinha, vão ao banheiro, quem quiser. Foi sensacional, irmão. Olha, que aula.
Que aula mesmo. E respondendo a tua pergunta, foi muito ou pouco tempo? Foi o tempo suficiente, Gustavo. Foi o tempo suficiente para você nos passar essa ótima palestra, irmão. Foi sensacional. Foi uma aula, né? E várias coisas ficam até o final agora aqui, né? Tá. Mas a frase mata o ego, a gente vê que ela tem várias facetas, né, Gustavo? Ela tem várias facetas. E agora a gente entendendo sobre essa tríade do id, o ego e do superego, a gente reflete um pouquinho mais nela. Se eu pensar no id, no ego e no superego, eu estava imaginando, à medida que o Gustavo ia apresentando, eu imaginei uma, uma gangorra com o superego de um lado, bem no extremo, do outro extremo o id, e no meio da gangorra, no fazendo o balanço, o ego. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria ouvir dos irmãos. Então, irmão Rafa, tá com a palavra, irmão? Fique à vontade para falar um pouquinho sobre a bela degustação do irmão Gustavo. Boa noite, Max. Boa noite, irmãos. Isso aí não dá nem para se expressar, porque o que o Gustavo nos trouxe foi algo que realmente faz jus tudo que nós buscamos e dentro da profissão dele é o que ele mais trabalha com certeza e é o que todos nós buscamos dentro da nossa vida profissional, pessoal, social, é esse equilíbrio. E tudo que nós fizemos até aqui em busca desse conhecimento que está voltado ao divino é conseguir justamente alcançar esse equilíbrio, esse domínio, né? Eu acredito que a palavra seja essa. É, e é muito difícil, é muito difícil. Eu estava aqui pensando muito, sabe o que, irmãos? Quando eu apresentei aquele trabalho, irmão Gustavo, sobre o karma e o dharma, é muito interessante que ele acaba tendo uma associação em relação ao sofrimento, como o irmão falou ali. Ele chega a um determinado ponto que o superego ele domina, então ele te traz um sofrimento. Esse sofrimento te traz uma origem. E aí você tem que trabalhar essa origem do sofrimento, que são as quatro nove verdades que acabam se, né, é uma analogia dentro da psiquiatria, né, da psicanálise, só que de uma outra forma dentro do esoterismo. Então ele é incrível como associar esses dois, a gente consegue ter um equilíbrio. Isso foi o que eu sempre busquei na minha vida. A gente às vezes se deixa levar pelo id, que é natural, mas a gente dá um passo para trás e, né, deixa o superego, eh, buscamos pelo superego e o ego, então, realmente eu tinha um entendimento um pouco diferente e como a tua palestra foi fantástica, Gustavo. Parabéns, foi, assim, excepcional, tá? Foi algo assim que com certeza você pega cada assunto desse e você destrincha ele lá na sala, né, com teus alunos. Pô, cada tema desse dentro do id, do ego, do superego, de certo, dá um semestre, porque você consegue entrar na mente humana e entender o que cada um faz dentro do nosso ser, né, daquilo que nós buscamos. Ele se torna complexo para a maioria das pessoas, mas eu acredito que para nós irmãos isso aí foi um grande presente. É assim que eu vejo, sabe, Gustavo? Obrigado, irmão. Obrigado por dividir esse conhecimento vasto que as pessoas muitas vezes deixam de buscar isso, né? Elas se deixam levar pelo superficial, pela matéria, como a gente sempre fala, e a matéria nada mais é do que as pessoas buscam o id. O tempo todo a matéria, né? Nós como buscadores dessa filosofia esotérica e espiritual, utilizamos a matéria para termos essa convivência social, trazemos o conforto para nossa família, o convívio entre os irmãos, porque a gente se une também através da matéria, mas ao mesmo tempo nós conseguimos ter o controle desse ego, onde todos nós conseguimos conviver. Eu vejo dessa forma. Esses dias ainda me perguntaram, mas o que vocês fazem? Como vocês convivem? E eu estava conversando com o irmão, acho que foi com o irmão Max, eu não me lembro com quem foi, o Jorge, a gente sempre trocando uma ideia. Nós somos em quantos irmãos? Quantas vezes nos reunimos e nunca teve uma rusga, nunca teve uma ofensa, nunca teve. Olha, irmãos, eu busquei isso muito tempo, assim, tentando analisar como nós conseguimos ter esse controle. Por quê? Porque o ego
mediou isso tudo. Aonde nós sempre nos colocamos da seguinte forma: eu vejo assim, o Marcos, a gente já conversou sobre isso dentro de alguns trabalhos, né? O irmão Féio também. Eu acredito que para a gente começar a entender e ter domínio do id, né? A gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do próximo para poder ter o equilíbrio, para poder entender até onde a gente vai. Então, a empatia, ela traz essa definição dos três. Muitas vezes, se você não tem empatia, você vai procurar o id. Se você não tiver empatia, vai ficar no sofrimento. Então, você ter o equilíbrio, como você falou, irmão Max. Desculpa me estender, mas o assunto é faraônico, que eu adoro. Literalmente a gangorra. É você conseguir deixar tudo ali no meio termo, tudo equilibrado. É muito difícil. Aí entra algo que eu fiz um trabalho um tempo atrás para os irmãos, que é o taoísmo. Aí vem o taoísmo, né? Aonde você tem que deixar fluir. Aí vem justamente ali as pedras empilhadas, as torres, tudo isso está relacionado. Claro que isso são analogias que eu estou fazendo dentro daquilo que o irmão Gustavo trouxe. Enfim, eu trouxe um pouquinho de cada assunto porque eu me identifiquei em todos eles, eu me vejo dentro de tudo que a gente estudou até agora. Irmão Feyer, olha, sem palavras para descrever, foi uma palestra ímpar e nós somos muito agraciados, sabe? Isso é um presente divino estar num momento desse aprendendo com o irmão. Espero que os irmãos aproveitem da mesma forma. Parabéns, irmão. Parabéns, Max, aí por administrar e parabéns pelo tema. Fantástico, tá? Fantástico mesmo. Obrigado, irmãos. Muito obrigado, meu irmão. É um tema sensacional, né, Gustavo? E, irmão Rafa, eu sei que você é um apaixonado por esse assunto, né? E por isso eu fiz questão, não vou abrir com o Rafa ali, porque o Rafa com certeza tem muitas coisas, além da experiência pessoal sua, Rafa, eu sei que é um assunto que mexe contigo, né? Eu lembrei também das tuas apresentações, quando o Gustavo começou a apresentação dele. Irmão Benjamin, tá orgulhoso do teu pai, Benjamin? Fala um pouquinho para ele. Com certeza, queria parabenizar meu pai pela ótima apresentação e é um assunto que aborda muito algo pessoal nosso, que a gente vive no nosso cotidiano. Então, eu queria parabenizar meu pai pela apresentação e eu fico muito orgulhoso dele. Esse tema que ele abordou é muito interessante e assim diferente do que nós já vimos até. Obrigado, meu Maravilha. filho. De nada, meu pai. E tu sabe que não é só tu, Benjamin, que fica orgulhoso dele, nós também ficamos, sabia? Eu sei. Irmão Ricardo, meu irmão gêmeo, o que que tu tens a falar sobre o irmão Gustavo, sobre a sua apresentação? Opa, boa noite. Primeiro, assim, ó, parabéns, tá, Gustavo? Meu irmão, assim, a gente viu ali, acho que são 62 slides, né? Então, assim, a gente sabe que é um tema profundo, foi bem explicado, mas a gente sabe que é um tema bem difícil também de a gente entender, assim. Acho que para a gente começar esse trabalho, acho que foi muito bom, gostei bastante da apresentação. A parte dos exemplos, eu acho que foi bem legal também, porque tu não só explicou, mas aí colocou os exemplos para a gente começar a entender um pouquinho como é que é a gente, né, no cotidiano, né? Então, eu entendi o seguinte, né? A gente falou em relação a matar o ego, que não é bem isso, é que a gente não pode, essa tríade não pode ser matada, né? A gente precisa dos três. Então, né, tu precisa ter o id, o ego e o superego. Então, tu não consegue matar um, senão tu não consegue moldar a tua personalidade. Eu acho que a gente entendendo isso também é importante, né? A gente saber quais são os limites pelos nossos valores, mas saber que a gente não pode matar nenhum dos três, né? Então, parabéns, tá, Gustavo? Valeu mesmo, gostei bastante da apresentação. Eu acho que foi umas mais profundas que eu participei, então fico muito feliz. Muito obrigado, meu irmão, pelas colocações. Perfeito, irmão Ricardo, muito bem lembrado mesmo. Uma das apresentações mais profundas, com certeza. Irmão Jefinho, tá com a palavra, irmão.
Mais uma vez aí, boa noite aí a todos os irmãos. Gustavão, assim, eu acho que da primeira reunião que eu sempre tive, mas há pessoas que parece que te chamam atenção, né? Esse cara aí chamou atenção muito. As tuas palavras aí, cara, só pega e enobrece a cada um de nós que está aqui te ouvindo, certo? A gente ficou ouvindo ali, eu nunca ouvi uma palestra até a princípio assim, de um profissional, além de irmão, um profissional, certo? E vem esclarecer, cara, um pouco da mente humana, né? O ego, o superego ali, como a gente está comentando, o mediador, né? Que seria o ego, que é o equilíbrio de tudo, como todo mundo está falando. E nesse momento eu pego, vou direcionar um pouquinho agora também, assim, pedir um pouquinho de licença aí, ô Max, para ver como é comparado também ao mundo espiritual, né? Agora falar um pouco desse meu lado. Perfeito. Eu imaginei o que, cara? Corpo, sendo aqui para nós o id, né? Que é o corpo, matéria. O nosso espírito, que é o ego, e o perispírito, para mim ali, que vem a ser o máximo, que é o superego. E agora vamos pegar e falar um pouquinho, né? O carnal sempre chama atenção, né, cara? É o primitivo de tudo, né? É a carne, é a sede do poder, é a sede de tudo que se existe, na verdade, de palpável, né? Aí vamos para o espírito, que é o que a gente pega e tem que pegar e ter esse cuidado para lapidar o perispírito, né? E é o que eu vamos pegar e resumir de tudo, assim, cara, que eu acho bacana, assim, dessa tríade. Realmente é como tu falou ali no começo, um depende do outro. E eu acho que para finalizar ali um pouco mais, o que que tu pensa, cara, do Lula, hein? O que que esse É cara tá, fictício, o é que que esse fictício. cara Eu tá, não usei nome nenhum. não, mas eu fiquei a pensar, cara, quando tava falando ali, o que pensar dessa pessoa, né? E principalmente de quem segue ele, né? Mas Só uma enfim, análise psicanalítica fria, né? É mas é só frio, é uma questão. ciência. É verdade, mas essa daí foi bacana. Isso daí é show. Gente, é isso aí que eu tinha para pegar e falar para vocês. Obrigado, um abraço a todos os irmãos aí, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Ô, irmão Jefinho, ótimas colocações, levando para esse lado do espiritual também, da doutrina, né? Muito legal, bela reflexão. Quando o irmão Gustavo começou a apresentar e trouxe o nome do Sigmund Freud, né? Eu lembrei de um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Quando Nietzsche Chorou. Quando Nietzsche, que é o filósofo Nietzsche, chorou. É um livro do Irving Yalom e fala muito, é um livro, nossa, eu achei lindíssimo. O livro, ele fala muito sobre essa questão da psicanálise e é um formato de romance, né? Uma história contada que coloca o Freud como um dos personagens e o Nietzsche também como um dos personagens. Se passa na Áustria também, em 1800 e pouco. Sensacional, é um livro que eu achei muito lindo, do Irving Yalom, o autor. Mas bem, só um... Irmão Eliseu, a palavra está com você, irmão, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Eu não complementei ainda. Foi uma palestra bem, para mim, muito, de muita novidade. Sinceramente, eu tenho que pegar, até anotei aqui, o que que eu vou estudar, porque realmente não entendi, não compreendi, não porque não foi bem explicado, mas porque eu mesmo sou muito raso nisso aí, entendeu? Eu nunca estudei o ego, superego e id, né? Parabenizar o irmão, tá, pela apresentação, tá muito boa, espetacular. Ah, mas na tua apresentação hoje eu consegui entender o que que a gente, essas vozinhas que ficam na nossa cabeça, né? Até que enfim eu consegui entender o que é essas vozinhas. Ele fala, vai lá, compra, tá barato. Não importa, depois você vê o que você faz, financia em 10, 20, depois você refinancia de novo. Vai lá, faz assim, vai, reage dessa forma. Então, assim, eu acho que hoje, entendendo da forma que você explicou, eu acho que fica muito mais. Não vou falar que é fácil, vou falar que fica muito mais organizado de, de você conseguir mudar um pouco, né, a tua forma de ver, de entender o mundo, né? Então, quando você está criando aquela coisa que vai te complicar
que possivelmente vai gerar um problema no futuro, você fala, peraí, quem que tá falando aqui? É o id? É o ego? É o superego? Aí você consegue entender e falar, "Nossa, então, eu acho que é por aqui. Tá? Obrigado, irmão. Muito boa tua apresentação, parabéns. Mais um pontinho que eu vou levar aí de aprendizado, né, pro meu dia a dia. Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão, Legal, e irmão é Eliseu. isso. É isso aí, a ideia é realmente tentar organizar e entender o nosso dia a dia, entender o que as coisas, do jeito que acontecem. Por que que é que eu faço isso? Por que que eu tenho essa reação? É ajudar a gente a buscar um equilíbrio melhor. Perfeito. Muito obrigado. Muito boas colocações, irmão Eliseu. Muito boa mesmo. E a gente também, todos nós somos rasos e esse conhecimento é um conhecimento muito técnico, né? E o Gustavo veio como professor dando uma aula que foi muito boa mesmo. Irmão Cláudio, fique à vontade, irmão, para expressar tuas opiniões aí, as tuas considerações frente à apresentação do irmão Gustavo. Bom, eu acho que eu compacto do mesmo sentimento do irmão Eliseu. Para mim foi tudo muito novo hoje. Fiquei surpreendido e agradeci a Deus algumas vezes por estar vivendo esse momento hoje junto com os irmãos que tem nesse grupo e estar podendo aprender um pouco. E também agradecer ao convite que o comendador Jorge colocou no grupo, onde ele botou todos em caixa alta. Pô, botou todos em caixa alta porque é para ir todo mundo mesmo. Então, pô, vamos lá, vamos fazer um esforço para não perder o horário, estar presente ali e participar. Eu acho que se eu fosse, assim, conceituar o que é o ego, eu não sabia da existência do superego e nem do id. Uh, eu não saberia conceituar o ego. Assim, a única coisa que eu saberia dizer é, os comentários, o fulano tá com o ego inflado, como a gente já ouviu falar muito, mas eu realmente eu não teria conhecimento para conseguir definir o que é o ego. E aí agora eu consigo entender que não é só ego, né? É um sistema que trabalha em conjunto, mas que eu preciso estudar isso aí, porque é muito interessante, é um assunto extremamente profundo. Então, a aula de hoje, que foi uma aula, né, que a gente recebeu aqui do irmão Gustavo, muito obrigado, irmão Gustavo, pela apresentação, foi excelente. Eu acho que é só para estimular a gente a tentar estudar um pouco mais, a tentar entender um pouco mais sobre os nossos próprios comportamentos, né, porque tenho certeza absoluta que enquanto o irmão Gustavo fazia a apresentação, em alguns momentos a gente pensou na nossa própria vida, em nossas próprias ações, em nossos próprios reflexos de ações, né? Então, só que foi assim uma enxurrada de informação, né? É um assunto complexo. Então, com certeza eu saio dessa apresentação sem conseguir conceituar o que é o ego, mas agora eu já sei que é uma coisa muito mais complexa do que eu imaginava e não é uma coisa ruim, como muitas vezes a gente imagina que o ego é algo ruim dentro da pessoa, que o ego atrapalha a vida da pessoa. Não, bem pelo contrário, né? O ego é o equilibrador, né? Mas adorei a apresentação, muito obrigado mesmo. E é um assunto que eu até algumas vezes fiquei pensando, pô, isso aí era um assunto para uma hora a gente se reunir numa fogueira e ficar conversando sobre isso, né? Com uma Ó, linha de raciocínio, né? Porque daí o irmão Gustavo ia falando, claro, a gente não vai interromper a apresentação, mas muitas vezes eu queria assim, pai, e tal coisa, e tal coisa, mais informal, um dia a gente consegue trocar ideias, né? E daí com os irmãos já um pouco mais instruídos a respeito do assunto, essas ideias acabam se aprofundando bastante. Mas muito obrigado pela apresentação de hoje, irmão Gustavo. Adorei. obrigado, Cláudio. Boa ideia, né? Eu acho fantástico. Estou à disposição. É uma carne, uma cerveja, um vinho, uma conversa, uma fogueira, meu Deus do céu. Com certeza o assunto vai longe. Concordo contigo. E com Vai muito certeza bem. o ego é o equilíbrio, né? A gente tende, como disse, a achar que o ego é o problema. Não, o ego não é o problema, o ego é o equilíbrio. Né? Então, matar o ego é o dizer, equilibre o seu ego, não mate ele, equilibre ele. É isso aí.
Muito obrigado pelas colocações, Cláudio. Obrigado, irmão Cláudio. Pelo pouco que eu entendi também, né, Gustavo, parece que o id ele está muito relacionado ao sistema límbico, né, ao cérebro reptiliano, né, onde ele não segura as emoções, ele está muito ligado à impulsividade. Já o superego, num outro extremo, ele é associado a duas coisas, ao que a sociedade me coloca como limite, e aí a sociedade ocidental traz alguns limites, as sociedades orientais outros limites, as sociedades ditatoriais outras, as democratas outras, e também muito relacionado ao que eu trago da minha infância, da educação rígida ou flexível ou moderada que os pais me deram, né? A combinação de um extremo do sistema límbico, que é fisiológico, do id, com esse extremo que é uma mistura da sociedade, da criação dos pais, é balanceada pelo ego, né? Parece que é dessa forma que eu entendi, né, Gustavo? É balanceado É pelo isso aí, ego. Max. É isso aí, Mas eu acho que perfeito. quem vai me clarear minhas ideias é o Dr. Sérgio, porque o Dr. Sérgio ele também é da área, né? Apesar de não ser psiquiatra, mas o Dr. Sérgio tem um conhecimento disso. Dr. Sérgio, fica à vontade, meu irmão. Boa noite a todos. Primeiro, irmão Marcos, eu tenho vários livros do Irving Yalom. Sou um fã incondicional dele. Já li Oh, que umas coisa boa. 6 obras dele. E esse Já leu A livro, Cura de Schopenhauer também? sim, sim. E esse livro, quando me chorou, é uma obra especial, É especialíssima. lindo, né? É lindo. Quem puder ler Irving Yalom, olha, ele é um psiquiatra. E ele fala uma linguagem bem simples, assim, e ele ensina, vamos dizer, né, no seu livro, baseado nos atendimentos que ele tem nas pessoas com as quais ele se relaciona profissionalmente. Então, ele faz uma análise da prática dele, da prática clínica dele. Então, só fazer essa observação e recomendar. Quem puder ler, vale a pena. Agradecer ao irmão Gustavo pela magistral conferência. Tem uma diferença entre conferência e palestra. Na palestra, é permitido fazer perguntas. A plateia pode fazer perguntas. E na conferência, não. A pessoa não pode fazer perguntas. A pessoa vai lá, faz a conferência, fecha o livro e vai embora. E o irmão Gustavo foi tão explícito, tão claro, que deixa a gente meio capenga para fazer um comentário, né? Não tem, a gente fica meio sem argumento, ainda mais com os comentários que vieram dos irmãos. Minha nossa, coisa muito bacana, coisa muito bonita. Às vezes a gente ouve, e todos nós já ouvimos alguma vez, as pessoas verem assim: nossa, como aquela pessoa é ponderada, como aquela pessoa é equilibrada, nossa, como aquele pai é um bom educador, é um exemplo de ponderação, de equilíbrio. E isso, a apresentação do irmão Gustavo trouxe isso para nós, a baila, né? De que nós temos que ser ponderados, nós temos que ser equilibrados, né? Essa ponderação, esse equilíbrio, a gente encontra com facilidade na convivência com os irmãos templários. A gente vê em todos os irmãos, respeitada a personalidade de cada um e o temperamento de cada um, a gente vê em todos os irmãos essa ponderação, esse equilíbrio, essa razão pela qual eles dominam o ego, né? Eles determinam o ego de uma forma
bacana, de uma forma bonita, de uma forma equilibrada, fazendo um meio de campo, né? Não deixando que nenhum extremo, porque nenhum extremo é bom, não existe extremo bom. Nenhum extremo, seja o id, seja o superego, alimente a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Nós temos que fortalecer o ego para que ele nos mantenha ponderados e equilibrados. Era isso. Sérgio, bela colocação. É isso aí, o equilíbrio, Perfeito, né? irmão Sérgio. Qualquer um dos lados que domina, que se sobrepõe, é prejudicial, tanto por um lado como para o outro. Tudo na vida. Perfeito. Muito obrigado, doutor Perfeito. Sérgio. Muito obrigado, doutor Sérgio, pelas colocações. Irmão D'Angelo, fique à vontade, meu irmão. Parabenizar a palestra do irmão Gustavo, que foi magnífica. Realmente é um assunto que eu não domino, né? Mas tenho vivência, né? Isso faz um pouco de diferença. Entre elas, a gente conseguir equilibrar, né, os egos. É importante que eu lembrei ali sobre Freud, o irmão falando, e eu lembrei da música do Raul, né? É, Raul, ele falou assim, a mãe disse pra ele, Zezinho, não pula aquele muro. Aí ele falou do lado de lá, mamãe, aqui tá mais escuro. Quer dizer, ele já tinha ido. E geralmente a nossa vida é assim, a gente não percebe, a gente só percebe quando já fez, né? Então a gente tenta entender o porquê que fez, deixou de fazer e tal. E quando a gente percebe, a gente tem uma pessoa que nos esclareceu muitas coisas, tanto para mim como para vários outros que eu percebi que não é uma coisa tão comum se perguntar, né? Porque geralmente a gente está tão habituado com o cotidiano, do dia a dia, do trabalho, da família e tal, e uma coisa que tu, sei lá, tu não bota muito em prática, só a sua vivência mesmo, como eu falei. E isso valeu muito a aula de hoje, né? Aliás, já está valendo já há muito tempo, desde quando eu entrei na comendadoria, eu percebo que esse equilíbrio que todos os irmãos estão buscando, até o Dr. Sérgio acabou de falar, esse equilíbrio, ele vem através de informações e vivências de um irmão passa para o outro. Porque isso tu não acha tão fácil ali na rua. Esse tipo de estudo, esse tipo de equilíbrio, né? E isso é muito bom, ao menos para mim e talvez para os demais também. Irmão, obrigado. Max, boa condição, como sempre, primordial. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Obrigado, D'Angelo. irmão. Irmão D'Angelo, agora você falando, eu lembrei do início da palestra do irmão Gustavo, uma das palavras que mais me chamou a atenção ali, e aí ouvindo também o doutor Sérgio falando, eu acho que é uma coisa que todos nós buscamos e devemos também buscar, né, que é o altruísmo maduro. Por que isso? Todos nós temos angústias, todos nós temos problemas, temos dificuldades, mas, sobretudo, quando a gente consegue ver na nossa angústia ou na cura da nossa angústia a possibilidade da gente ajudar o próximo, não só do irmão aqui, né? Mas alguém que pode estar passando pelaquela mesma angústia que em determinado momento a gente conseguiu superar, a gente consegue atingir essa palavra tão profunda e bonita, né? Que é altruísmo maduro, que o Dr. Gustavo colocou lá no início, né? Ademais, irmão Gustavo, eu cometi a gafe de deixar algum irmão de fora. Se eu cometi, me perdoem, mas eu acho que não, né? Acho que todos que estão aqui falaram. Irmão Gustavo, se você quiser fazer suas considerações, meu irmão, finais da bela apresentação que você fez. Então, meus irmãos, agradeço enormemente a participação de todos, a disposição de todos de participar desse horário, né? Nesse horário
dessa apresentação, por ter paciência de ter escutado, que é um tema realmente denso, né? Vocês viram que com Freud a obra dele é extensa, né? Então levaria anos para estudar Freud, né? Mas ter que resumir em 1 hora é um desafio gigante. Espero ter podido contribuir, elucidar um pouco melhor o entendimento, né, do que é o nosso cérebro. E a gente tem tudo isso acontecendo, a gente tem Freud, com todas essas explicações, e se nós passássemos de Freud para Jung, aí a coisa ia pegar valendo. Então, se Freud é complicado, Jung seria um desafio fenomenal, o entendimento do que é a obra dele, do que ele escreveu, do que ele colocou. Ele para o irmão Jefferson, ele e o Jung vai falar junto do que é o espírito, do que é essas relações que a gente tem energéticas também com outras pessoas. Então, se a gente acha complexo o que é o id, o ego, vocês imaginem o que é a nossa cabeça, né? O todo é mental, a nossa cabeça é o todo, a nossa cabeça cria tudo, a nossa cabeça que é o que nos coloca em contato com a realidade, o que delimita, o que desenha para nós o que é a realidade, a nossa percepção, os nossos desejos. Então, integrar tudo isso num funcionamento normal é difícil, num funcionamento patológico é complicado, é extremamente complexo, mas espero ter podido ajudar vocês, né, no entendimento, e me coloco à disposição, quem tiver dúvida, algum esclarecimento, quiser entender melhor algumas coisas, acho que vale a pergunta, podem mandar que vai ser respondida da melhor forma possível. Mais uma vez, agradeço a todos e desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana para todos. Bacana, obrigado, Gustavo. É nós que temos que te agradecer. Eu falo por mim e acredito que também por todos os irmãos. O cara nem saiu do consultório, ele está até agora, 10h30, praticamente, no ambiente de trabalho dele, onde ele está desde manhã, provavelmente cedo, está aí. Eu vi que há pouco você atendeu o telefone. Então, irmão, nós que agradecemos você. Muito obrigado mesmo por a brilhante aula, por se dispor a passar um pouco do seu conhecimento. Obrigado, meus irmãos, por terem compartilhado aqui. Eu falo sempre, né? Quando a gente vai começar uma reunião nossa, assim, eu penso o que a nossa reunião da comendadoria vai me ensinar hoje. Hoje me ensinou muita coisa de novo, me ensinou doação que o irmão Gustavo fez, do tempo dele, né? Do precioso tempo. O cara tá aí 10h30 da noite, nos ensinando. Me mostrou esse aprendizado maravilhoso do irmão Gustavo e me mostrou o quanto é bonita a nossa irmandade, né? Corroboro das palavras do irmão Sérgio, colocou no final aqui, o quanto a gente busca por esse equilíbrio, né? Essa maturidade. E eu, pelo menos, aprendo muito com os meus irmãos, com vocês. Obrigado por vocês terem ficado até essa hora aí hoje, né? Acho que vamos descansar agora, meus irmãos, que, como diz o meu irmão Rafa, foi bem pago hoje, né, Rafa? Foi bem pago, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Bom descanso para todos. Fiquem com Boa noite, Deus. Boa noite, irmão. Boa noite. Melhoras. Ô, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Boa semana Melhoras aí ao... para todos vocês. Fiquem Boa com noite, Deus. pessoal. Valeu. Amo vocês. Ô, Até mais. pessoal, Boa pessoal, noite, igualmente. coloquem o nome daquele senhor que foi para o hospital, o pai do nosso. É o pai do nosso irmão Anselmo. Coloque o Eu vou nome dele colocar. ali no grupo só para a gente saber e poder orar por ele também. Boa. Vou colocar agora ali, tá? Daí a gente mentaliza para ele mesmo. Beleza. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa Fiquem noite. com Deus. Boa Até noite, mais. irmãos. Tudo de bom.